vergonha, né? O sentimento é de vergonha, não tem outra explicação. Bom, a Ponte Preta entrou em campo hoje pela 10ª rodada da Série B, na cidade de Mirassol, e foi derrotada pelo Mirassol, como era esperado, surpreendendo absolutamente ninguém, pelo placar de 1-0, até que foi pouco. O sentimento que o Ponte Pretano ficou no fim do jogo foi de vergonha, cara. Sabe quando você assiste aqueles vídeos que te dão uma vergonha alheia, assim, que você começa a se encolher no sofá, assim, sabe? Quando você tá assim, você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Essa foi a sensação assistindo o jogo da Ponte hoje. Comecei a ficar com vergonha, constrangido de ver a Ponte Preta em campo. Era assustador, cara. Era assustador. A Ponte Preta não conseguia passar do meio campo jogando contra o Mirassol. Todo respeito que o Mirassol possa merecer, mas a Ponte Preta não passou do meio campo jogando contra o Mirassol. A Ponte Preta foi amassada em todos os números. É só você entrar aí e ver as estatísticas do jogo. Quase 70% de posse de bola pro Mirassol. 23 finalizações do Mirassol contra 2 da Ponte. 7 finalizações no gol. Kaique mais uma partida monstruosa. É inacreditável, é impossível, de verdade, mano. É impossível. Falando assim, o português bem claro, é impossível que alguém que entenda minimamente de futebol o jogo da Ponte, olhe o campo e bola da Ponte e fale, tá bom, é isso mesmo que tem que ser feito. É isso que a gente esperava. Cara, não é possível, não tem como isso acontecer. Olhar o time da Ponte em campo é desesperador. Jogadores fora de posição. Leonardo hoje jogou de atacante, de meia, de centroavante e terminou o jogo como lateral direito. O Leonardo, que é volante, um dos melhores volantes da Série B. O cara terminou o jogo jogando de lateral. Ele não passou perto da função que é a função dele. Como pode alguém se dizer técnico e armar uma estrutura de jogo dessa? Como pode? Cara, é sem palavras assim pra falar, cara. Assistir o jogo da Ponte cada dia mais é torturante, velho. Porque a sua expectativa de que a Ponte vá fazer algo positivo é baixa. E cada jogo que passa, ela vai se tornando nula. Esses 90 minutos da Ponte foi o maior exemplo do que não é o futebol, do que não se faz no futebol, do que não se faz como um time de futebol. A Ponte Preta não tinha ideia nenhuma do que estava fazendo em campo. Nenhuma. O time da Ponte Preta não fazia ideia do que estava fazendo em campo. Ah, teve desfalque. Amigo, o problema não é desfalque. O problema é sistema tático. O time que entrou em campo hoje era a melhor escalação possível. Os 2 zagueiros que jogaram hoje fizeram uma partida muito boa. Se não fosse por eles, e principalmente pelo Kaique, mas não fosse por eles, provavelmente a Ponte teria sido derrotada por um placar maior ainda. Então o problema não tá no desfalque. O problema não tá no elenco. O problema tá em quem comanda esse time. Quem comanda não tem preparo nenhum. Quem comanda não faz ideia do que tá fazendo. E eu não tô falando só do técnico. Quem comanda não faz ideia nenhuma do que tá fazendo. O problema da Ponte Preta hoje é comando. Matheus Jesus ficou mais de 90 minutos em campo sem ver bola. Andando de um lado pro outro, completamente perdido, que nem barata tonta. Leonardo correndo por 5. Amaral visivelmente debilitado e sem condição de jogo. Fez um primeiro tempo no limite. Jogadores da Ponte não fazem ideia do que fazem em campo. Não fazem ideia, não existe estrutura tática, não existe pensamento, não existe jogada, não existe nada. O time da Ponte é uma zona dentro de campo. O único objetivo é não tomar gol. Coloca todo mundo dentro da área, linha baixa dentro da área, onde já se viu fazer linha baixa dentro da área. Faz linha baixa dentro da área sem ideia, sem opção de contra-ataque, dando chutão pra frente. A Ponte não tem jogador de velocidade. Como que você vai jogar numa proposta de contra-ataque de bola comprida se você não tem velocidade? Pablo Diego vai ganhar na corrida de quem? Gé vai ganhar na corrida de quem? Elvis vai ganhar na corrida de quem? O Elvis vai correr pra quê? O Elvis nunca correu na carreira. Como que você vai fazer um time comprido com o Elvis? Não é possível, cara. Não é possível que não enxerga isso. Não é possível. Não é possível que essa seja a melhor opção. Não é possível. É inacreditável. É inacreditável. É ofensivo ao torcedor pontepretano. É uma vergonha você olhar para o banco e ver o Felipe Moreira. É uma vergonha. É uma ofensa para o torcedor pontepretano. A Ponte Preta, desde que o Felipe Moreira assumiu,
ela foi amassada por todos os seus adversários. E não adianta falar o contrário. Não adianta falar o contrário. Não adianta falácia, porque números são números. É só você puxar o número de todos os jogos da Ponte. Mesmo os jogos que a Ponte ganhou, a Ponte foi dominada pelo seu adversário. As vitórias da Ponte foram muito mais circunstanciais do que criadas. Contra o Botafogo teve um jogador expulso. Contra o Vila Nova abriu mão do jogo muito cedo. As vitórias foram circunstanciais, não foram construídas. É só você fazer uma análise tática, uma análise estatística da Ponte Preta em campo. Hoje, a Ponte Preta finalizou 2 vezes e nenhuma delas foi no gol, cara. A Ponte conseguiu a façanha, cara, que é uma façanha, isso merece parabéns, isso merece ser reconhecido, porque é uma façanha. Jogando um jogo de Série B, a Ponte conseguiu terminar o jogo sem nenhum escanteio a seu favor. Não, isso é uma façanha, isso tem que ser reconhecido, isso é mérito, porque assim, é de uma incompetência tão grande de levar a bola para o ataque, que nem escanteio a seu favor você consegue. Num campeonato aonde é bola pro mato. Qualquer mínima jogada de linha de fundo poderia gerar um escanteio pra Ponte. A Ponte não teve escanteios no jogo, cara. Consegue entender o tamanho da gravidade disso? Consegue entender o tamanho da ineficiência e inoperância de um time que não consegue ter escanteios a seu favor? Não consegue finalizar uma vez no gol. Levou 23 finalizações contra sua meta, sendo delas 7 acertaram o gol. Se não fosse o Kaique, a Ponte teria tomado tranquilamente 3 ou 4 gols a mais. Não existe maneira de contornar o que foi o jogo para quem assistiu de verdade o jogo. Não existe maneira de tentar achar que a Ponte fez alguma coisa boa no jogo. Porque se tentou falar isso no jogo contra o Ceará, que a Ponte fez uma partida horrorosa. Porque se tentou falar isso no jogo contra o Ceará, que a Ponte fez uma partida horrorosa. No jogo contra o Sampaio Corrêa, que a Ponte fez uma partida horrorosa. Contra o Criciúma, que a Ponte foi derrotada em casa numa partida horrorosa, dominada. Se tentou falar isso em vários momentos. Falar que a Ponte, apesar do resultado, a Ponte fez bons jogos. Eu quero falar isso hoje. Todos os problemas técnicos, táticos e funcionais da Ponte Preta, todos ficaram evidentes. Ficou nítido que o Mirassol, o Mozart, estudou, assistiu pelo menos um jogo da Ponte e viu todos os problemas da Ponte. E escancarou todos os problemas da Ponte. Principalmente no segundo tempo. Quando ele colocou o Danielzinho e destruiu de vez o meio-campo da Ponte, até porque também as alterações que o Felipe Moreira fez foram absurdas. Ele tirou o Amaral, que aparentemente o Amaral só tinha futebol para meio tempo mesmo, e colocou o Eliel para jogar do lado direito. Aí ele tira o Luiz Felipe e coloca o Mailton do lado direito. 2 jogadores que não têm a menor cacuete de marcação para jogar do lado do lado defensivo da Ponte, que estava mais sendo atacado. Não dá, cara. Não dá. Não é possível que não se veja isso. Consequência, Ponte Preta derrotada, sem expectativa nenhuma e apresentando cada vez um futebol pior. Ou se substituir o Felipe Moreira por alguém que seja pelo menos técnico. Não tô falando nome, só tô falando que seja técnico. Ou substituir o Felipe Moreira, ou a Ponte Preta caminha passos largos para jogar a Série C. É essa a ideia? Se for essa a ideia, fala real pra gente. A gente nem perde tempo torcendo para acontecer algo diferente. A gente já fica só esperando para ano que vem assistir a Ponte jogando Série C. Mas seja honesto, fala a verdade. Não fica falando que a Ponte, com esse técnico e com esse time, vai brigar para subir. Não fala isso. Respeita a inteligência do torcedor ponte pretano. Pelo menos isso. Respeita a inteligência do torcedor ponte pretano. Esse foi mais uma CaCast pós-jogo. Mais uma vez, derrota da Ponte, Mirassol 1-0, merecida a derrota da Ponte e merecia por mais. Se isso não for o suficiente para acender todos os sinais de alerta, eu não sei mais o que precisa. Lembrando sempre que o MacaCast é um oferecimento da KTO, link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, até a próxima e tchau, tchau.